Se você tem o desafio de liderar, engajar e reter talentos especificamente da geração Z, esse vai ser o papo de hoje. Nós vamos conversar e desvendar, mergulhar no DNA dessa geração. Vamos lá? Fala, T&D! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio. E hoje nós vamos desvendar, mergulhar no DNA da geração Z. Como liderar de forma efetiva, engajar, reter talentos e compreender como que essa geração pensa, funciona para que a gente possa se relacionar, liderar da melhor forma possível. E aí, tá curioso, Igor, de saber como lidar? Porque você tem filhas dessa geração, né? Exatamente, estou super curioso, já vivo um pouco disso em casa, mas como que a gente leva isso também para as organizações em termos de aprendizagem, como que a gente ensina eles, como que a gente aprende com eles, essa troca é muito importante, então eu estou bem animado para esse papo. Muito bom, vamos lá apresentar a nossa convidada, Elis Soares, treinadora corporativa, mentora de jovens, também trabalha conosco aqui na Bravend, e é jornalista, né? Comunicadora já há mais de 20 anos, tem foco, né, experiência na área de treinamento e desenvolvimento, trabalha com networking, marketing, marcas e tem se dedicado aí bastante para estudar como lidar e influenciar essa geração Z. Então, Elis, obrigado aí pela participação, muito bacana ter você com a gente. Que delícia esse convite, Carlos, muito obrigada, Igor, prazer estar aqui com vocês e para falar desse assunto que hoje está deixando os gestores, os líderes aí de cabelo em pé, sem saber como lidar com essa geração, mas tem um jeito, sim. Eles são muito curiosos e depois que você consegue criar conexão com eles, eles vão ajudar e muito. Que bom, mas antes de falar da geração Z, nós queremos saber quem é a Elis, ser humano. Uau, que pergunta difícil. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa curiosa, sou uma pessoa que conversa com todo mundo no ponto de ônibus, no supermercado, com todas as gerações, com todas as idades, com todo tipo de gente, e que estou sempre em busca de fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Então, aquilo que ninguém estiver fazendo, eu vou olhar e falar, por que ninguém está fazendo isso? Então, eu vou pegar, vou tentar fazer, vou ver o que dá. Legal. Essa e é mãe também, né? E também sou mãe, não ia contar isso aí, mas tudo bem. Eu tenho 4 filhos, que não são da geração Z, são da geração Alpha, que são os nascidos depois de 2010. Eles têm idade de 12, 9, 5 e 2. Puxa, 4 filhos. 4 filhos. Idades. É um desafio grande. 2 já é desafiador, né? 3 já são 2, 3 e 4. A gente pode falar outro dia desse assunto, mas vai ficando mais fácil, viu? O primeiro filho é sempre o mais difícil, porque ele muda a vida do casal em 100%. Muda a sua rotina, a sua forma de comer, os lugares que você vai, os seus amigos. Depois o segundo não, o segundo você já teve essa transição. Então você só vai adaptar mais a quantidade. E o terceiro? E o terceiro, daí, você já nem vê mais. Passa de roupa de um para o outro, brinquedo você não compra mais, você já dorme naquele mesmo colchão, você não tem mais preocupação de berço. Então você também vai ficando mais produtivo, mais leve. A gente passa a dar menos importância para coisas pequenas. Então vai ficando mais fácil. É que nem você fala, é difícil lidar com a geração. Talvez passar por esse processo, né? De aprender a lidar com tal geração, se conectar. Vai vir mais um quinto aí ou não? Olha, eu não tô pensando, mas também não tô evitando. Deixa eu ver o que vai acontecer. Eu brinquei com a minha esposa e falei, será que vai mais um terceiro? Mas não. Minha irmã falou que teria 5 ou 6, né? Eu falo que quanto mais filhos eu tenho, mais eu amo ser mãe. Porque o ser mãe, a gente não faz essa completude no primeiro. Porque as coisas, conforme as fichas vão caindo e demora, a gente precisa de um processo para as coisas acontecerem. Então, os filhos vão vindo, você vai falando, nossa, eu sou muito melhor mãe hoje do que eu era do primeiro. Primeiro, a gente judia, porque você não sabe como lidar. E aí a maturidade vai vindo, você vai tendo a oportunidade de poder ser melhor mãe, melhor pai. E quem é a Elis profissional? Profissional, sou jornalista de formação, eu tenho uma pós-graduação em mídias sociais específica, tenho uma extensão em filosofia, que é um assunto que eu gosto muito dessa filosofia prática do dia a dia, o que eu posso usar disso para o meu dia a dia. Em qualquer coisa que a gente fizer, tem algum ensinamento filosófico, então por isso que eu gosto muito desse assunto. E estou fazendo um MBA de gestão estratégica de negócios e mercados aqui na USP, São Paulo. Que legal. E está estudando, né? Já estudou aí sobre a geração Z, as várias gerações. Explica pra gente aí, quem não sabe quem é a geração Z, de que idade estamos falando, o que é esse tal de
né, as várias gerações que tem. A geração Z, os estudiosos de comportamento, eles colocam mais ou menos uma data por volta de 1997 até 2010. Então, os nascidos neste período, que estão agora começando a chegar no mercado de trabalho como menor aprendiz, jovem aprendiz, estagiário, trainee, primeiro emprego. Eles estão chegando agora e aí a gente percebe que ninguém estava olhando para esse assunto, mas a hora que você pergunta para um supervisor, gerente, líder, e fala para ele assim, como é que é o seu jovem aí que está com 17, 18, 20 anos? Eu não estou sabendo lidar. Não sei o que fazer, A não gente consigo vê muitos conversar líderes com reclamando, eles. muita gente reclamando, né? É um desafio, né? Você Sim. conseguir entender, conectar. Parece que eles estão desinteressados, não tem uma visão do que vão fazer. Eu falo porque eu vivo isso em casa, assim. Falo, poxa, como que a gente consegue conectar? E acho que um desafio grande, não só da geração Z, é que agora, hoje a gente tem um convívio intergeracional muito grande, né? Temos ainda baby boomers trabalhando, Sim. X, Y, Z, e a galera toda convivendo, né? Então, Já vem os alfas aí, né? é um Já tem cenário os alfas, grande. que são E os meus filhos. Como é que eles É. vão chegar, né? Como é que eles As vão chegar? minhas. É. E vamos lá, então a gente já entendeu, né, a questão do ano que eles nasceram. Uhum. Não vamos falar a idade aqui, você pode fazer a conta, né? Mas por Eles volta. agora eles estão em torno de 14 anos, até Tá. no máximo 25, 24, 25. O 25 ele já está começando a entrar numa zona de limite ali, perto um pouquinho do Y. Então, ele vai se misturar em relação a comportamento, tá? Mas uma coisa muito bacana de fazer com que a gente identifique esses nascidos, eu me lembro muito bem quando a gente teve o ataque às Torres Gêmeas, em 2001. Então, isso marcou muito a nova forma de conviver. Então, pensem lá antes, o que a gente fazia antes? Eu já estava começando a trabalhar, eu já estava no meu primeiro emprego, aos 17 anos, lá nos anos 2000, 2001, já estava trabalhando. E eu vi do meu emprego, a gente tinha uma televisão e a gente ficava assistindo o tempo todo o que estava passando de programação. Eu trabalhava numa afiliada TV Bandeirantes. E aí estava passando, entrou um ao vivo e a gente viu a torre pegando fogo, depois um outro avião vindo e pegando a outra torre. A gente não conseguia entender se aquilo era replay, se estava mesmo acontecendo aquilo. E o que aconteceu com o mundo de maneira geral depois disso? A gente teve um excesso de controle. A gente passou a ter um excesso de controle em tudo. Né? O que antes parecia... Tem a ver com esse fato aí? Uma das coisas? Assim, um marco interessante para essa mudança de geração e que impacta diretamente na consequência do comportamento deles, e isso a gente pode identificar como um fato. Então, eles estavam nascendo, eles eram bebês ali, e eles chegaram num mundo com esse excesso de controle. Então, eu que sou da geração Y, que já estava trabalhando nessa época, quando eu cheguei no mercado de trabalho, a gente vinha de uma geração que passou por um progresso rápido e muito feliz e muito contente. Então, o que a gente viu? Vocês estão na Y aí. A gente brincava na rua, certo? A gente tocava campainha e saia correndo, pedia pizza pro vizinho. A gente atendia o orelhão da rua e passava recado. A gente mandava carta. A gente trocava carta. A gente ia para qualquer lugar. Bilhetinho na escola. Bilhetinho, né? passava, jogava o bilhetinho para um para o outro. A gente batia ao pé da escola. Eles nunca mais eles bateram no pé da escola, porque o excesso de controle que existe hoje na vida deles, a gente ia nos lugares e a gente não dava uma mensagem de WhatsApp para dizer, olha, eu cheguei. Olha, eu já tô aqui. Não fazia sentido. A gente não fazia sentido, a gente não tinha isso. Só que a gente viu essa transformação e, de certa forma, a gente foi tendo tempo de assimilar isso no nosso dia a dia. O que faz sentido ou não, quanto tempo eu vou dedicar para isso ou não. Claro, a gente também hoje está um pouco perdido com situações de saúde mental por conta de excesso de tecnologia, sim, mas a gente viu isso acontecer. Essa transformação, a chegada disso, então tudo era muito progressista. Então, para a nossa geração, o tema é assim, a vida é uma cafeteria. Então, qualquer lugar a gente cheguei aqui, quer um café? Vamos tomar café? A gente precisa conversar um assunto, Igor, vamos tomar um café? A gente vive esse ambiente de, o que é a cafeteria? É um lugar para a gente se alimentar, fazer um lazer, conversar sobre um assunto interessante, colocar o papo em dia, ter umas ideias malucas.
É para isso, esse ambiente. Então, esse é o nosso ambiente da geração Y. Eles nasceram num ambiente extremamente controlado. Que você não pode ir e vir, que você tem que avisar quando você vai, que você não pode bater o pé na escola, que se você tem um celular, tem um excesso de câmera. Eles moram num condomínio fechado, ninguém tem livre acesso, ninguém bate na sua porta para vender um pano de prato. Isso não acontece mais, é muito raro isso acontecer. Perigo, segurança, principalmente. Exatamente. Dependendo da região. 100% do tempo online, com esse acompanhamento. Então, a vida real, ela esbarra o tempo todo nessa vida online e faz com que, se até entra naquele momento de, se não tiver no online, quase que não existe. Então, essas coisas que aconteceram nesse período com ele, e depois ainda, né, tem a questão da pandemia, que daí fez um rasgo muito maior, gera para eles consequências no comportamento que faz com que hoje a gente veja esse conflito das gerações, que a gente fala assim, todo mundo fala isso para mim. Mas, Elise, isso sempre aconteceu. Não tem diferença nenhuma. Quando eu era jovem, tinha esse conflito, tá. Só que hoje o nível de conflito é muito maior. Porque a consequência no comportamento deles, por conta desses fatos históricos, faz com que eles mudem completamente a forma de conviver. Interessante. Tô refletindo aqui, de fato é bem diferente mesmo. E o que eu percebo, né, eles se expressam muito mais, né? A gente sempre foi, assim, a minha geração, assim, muito mais passivo de aceitar aceitar a imposição do obedece quem pode, manda quem tem juízo, né? Acho que é isso. Uhum. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Invertiu as e que era o status quo da nossa época, quando eu comecei a trabalhar, então, de não ser questionador. Então, tem um ponto positivo, mas um ponto, por outro lado, desafiador de lidar com esse questionamento no dia a dia das organizações, né? De não aceitar simplesmente, peraí, por que você está fazendo isso? Não, porque sempre foi assim. Não, vamos fazer diferente. E por mais que na nossa geração eles tentassem controlar, não tinha tantos mecanismos. Eu lembro que eu ia empinar pipa, meu pai não sabia onde eu estava. Sabia a região, mas... e é engraçado que a gente acabou de voltar lá de San Diego e minha esposa pediu para eu comprar lá os AirTags, e porque ela viu uma amiguinha com um reloginho e a mãe colocou o AirTag lá para ver onde a filha tá. Eu falei, caramba, a gente vai fazer isso com a minha filha pequena por conta de acompanhar. Olha que coisa. E o conflito de gerações, eu imagino que sempre existiu. Mas por que hoje aparece que, né, aparentemente tem uma polêmica maior com a chegada dessa geração? Ou talvez é porque a gente tem mais consciência, tem mais informação. Como é que você vê isso? Eu faço essa comparação para entender um pouco do conflito, que fala, mas sempre existiu, agora só está repetindo porque eles estão chegando jovens e a gente já não é mais tão jovem, apesar de a gente desejar muito permanecer jovem. A gente quer isso, só que 75% dos gerentes não querem trabalhar com essa geração. Mesmo a gente querendo se manter jovem na aparência, no cabelo, tem tantos procedimentos estéticos que hoje em dia as pessoas fazem. Para quê? Com o objetivo de ser jovem, mas não quero lidar com o jovem. Então, esse é um grande paradoxo do momento atual. Mas falando do conflito, o que acontecia nessa época? Então, vamos voltar na nossa época. Essa é a nossa época ainda. Volta lá no primeiro emprego de vocês. A primeira vez que vocês tiveram a oportunidade de estar no mercado de trabalho. O Igor falou muito bem, a gente tinha essa situação de olhar e falar, opa, onde que eu me encaixo aqui? Quem que sou eu nessa situação? Quais são os comportamentos que eu preciso aprender para poder ascender nesse lugar, para poder crescer nesse lugar? Então, a comunicação lá já era truncada, não funcionava muito bem, mas era como se fosse, a gente estivesse numa estrada de terra a 50 por hora para chegar no nosso chefe, supervisor. Então, para chegar aquela comunicação 50 por hora com o carro, tremia. Né? Tinha ali um problema nessa comunicação. Só que hoje, não é mais uma estrada de terra da gente para com eles. É um abismo. Então, para que isso aconteça hoje, é necessário fazer uma ponte. Só que a gente que é da geração Y, que teve lá no início que ir até... Porque os nossos chefes vinham até nós. Eu não lembro de nenhum chefe vir até mim. Eu que ia, corria. Eu que ia lá. Ao menor sinal de necessidade, eu é que ia até ele, óbvio.
né? Só que a nossa geração hoje não vem. Os Zs, eles não vão vir até nós. Tinha receio, mas ao mesmo tempo... Se colocava à disposição para tudo e qualquer coisa, seja para pegar um papel, seja para imprimir uma coisa, seja para levar um café, seja para qualquer coisa, seja para ir na padaria comprar um pão ou para buscar um charuto. Quantas vezes já aconteceu isso? Mas não. Hoje, a gente que fez esse papel lá no início de carreira, de ir até o nosso líder, o nosso supervisor, hoje sobrou para nós, tá? Sobrou para os Ys. A gente precisa fazer a ponte para chegar até os Zs, porque eles também não vão vir. Como fazer por outros essa ponte? motivos. Então vamos lá, como fazer essa Ou ponte? se você quer guardar para falar depois, vamos, talvez você pode se falar a dos gente quiser motivos, aumentar né? o problema um pouco, deixar as pessoas mais Não, então deixa para falar desesperadas. depois. Criar um suspense aí. E fala um pouquinho do impacto só para deixar o pessoal na expectativa, né? O impacto da pandemia, isso acabou, embora, né, essa geração já nasceu faz tempo, mas como é que a pandemia influenciou e influencia hoje no comportamento deles? A pandemia é um marco como foi 2001? Sim. É um marco agravante de piora nessa situação de controle. Então, a gente já teve uma mudança mundial nesse medo por segurança, e aí a gente veio a pandemia, que olha o que fez com eles. Acredito que vocês vão concordar comigo que a época mais importante da vida de um ser humano para a questão de grupo é a adolescência. O grupo é muito importante, né? Quando é a infância, né, do 0 aos 7 anos, a família é importante. Aquele grupo menor. Depois dos 7, 14, 7 até uns 12 ainda vai. Depois de 12 anos, o grupo é muito importante. O que o meu grupo pensa, como o meu grupo de amigos, se né, comporta. O grupo da mesma faixa etária. E olha o que aconteceu com eles. Aos 14, 15 anos, 13 anos, quando eles estavam fazendo a formatura do ensino fundamental, quando eles estavam passando pelo ensino médio, a pandemia chegou. E tirou para deles, roubou deles esse convívio do grupo, esse convívio físico do grupo. E eles tiveram que se forçar a criar uma conexão emocional sem a necessidade física. E esse foi um impacto para nós também, para todo mundo. A gente estava acostumado antes, de 2019, como é que era o escritório dos nossos trabalhos? A gente entendia que se eu estou fisicamente num local, como estou aqui com vocês, automaticamente a nossa conexão emocional acontecia, correto? Quando a pandemia veio, a gente foi obrigado a criar uma conexão emocional sem a presença física. E eles aprenderam isso no momento em que o grupo era o mais importante da vida deles. De que o contato físico era o mais importante da vida deles. Aí vem a consequência disso. Como fazer com que eles entendam agora que a gente precisa da presença física para gerar conexão emocional? Eles vão dizer não precisa. Eu já aprendi de outro jeito. E ninguém vai me convencer disso. Ninguém vai me convencer. Então, para que vocês, líderes, gerentes, supervisores, me obriguem a estar fisicamente em qualquer trabalho, antes disso, criem conexão emocional comigo. E aí o líder não está acostumado a criar conexão como ele. E vai diferente. Aí que lascou. Eu vivi exatamente isso em casa. A minha filha mais velha ela não teve a formatura do 9º ano. O primeiro ano do ensino médio foi também totalmente online. Então, foi um aprendizado desafiador. E justamente nessa transição, né, da infância para a adolescência, das conexões, do se descobrir adulto, ou adolescente, mas já com um papel de maior influência, né? Então, é um desafio. Pensando nessa chegada... Mas isso me leva a pensar, assim, por exemplo... eu não sei se faz sentido, eu não sou um estudioso de gerações, mas parece que as gerações elas vão ficando cada vez... os blocos, os grupos são menores, né? Sei lá, os mais antigos, a mudança do início da geração... da geração X, por exemplo. Característica de comportamento daquela faixa. Daquela faixa, do X até... E do Y, talvez, é menor do que agora. Porque, falando assim, da Z, né? Porque de
25 a 17 anos. Gente, eu vejo a minha filha que tem essa questão, mas de 25 que tem gente trabalhando com 25 comigo, que tem os desafios, mas são diferentes. Eu vejo claras diferenças, né? Você tem toda a razão nisso que você está falando, Igor. E tanto na quantidade de pessoas, não sei falar, baby boomers. Por que eles são falados assim? Porque são a primeira geração pós-guerra. Então, as famílias queriam repor a quantidade de pessoas nas famílias. Então, tinha-se 10, 14, 18 filhos. E hoje a nossa taxa de natalidade é muito menor. No Brasil já é abaixo de 2. Quer dizer, a gente já não está repondo mais os casais. É por isso que eu tenho 4 filhos. Pra gente colocar a gente nesse mundo. Pra garantir esse mundo aí. E tem algum tipo de comportamento que assusta dessa geração Z, né? Tá assustando as pessoas? Quais são eles? Eu vou falar pra vocês. Vocês me falem se vocês assustam com isso. A gente se conheceu agora, né? Eu e o Igor. O Carlos, primeira vez pessoalmente, mas já me mandou uma mensagem no WhatsApp, a gente falou sobre esse momento de estar aqui, mandou o contato. Eu te faço uma pergunta, Carlos. Você salvou o meu número no seu celular? Eu salvei. Ah, muito bem, muito bem. Eu também salvei o seu número. E me número. incomoda quando o outro não salva porque não aparece a fotinho. Tá, então respira e segura aí. Eu também salvei o seu número. E se eu for olhar no meu celular, eu tenho com segurança em torno de uns 600 contatos. Porque, ao longo da vida, a gente vai conhecendo as pessoas e a gente vai identificando. Olha lá, ficou curioso. Aí a gente vai salvando esses números. E volta lá para o trabalho, lá no nosso início de trabalho. Quando a gente tinha um contato, e eu que sou jornalista, as fontes são extremamente importantes para nós, a gente conseguia um nome daquela fonte, guardava aquele número. A gente tinha uma agenda, que era a minha agenda guardada, que não dava para ninguém. Gente, acho que eu não sou Y, não, acho que eu sou X, porque eu tinha os cartõezinhos de visita. Isso! Isso eu tinha também, tem lá guardado. Exatamente, a gente tem aquela como se fosse uma pastinha de cartão e guarda de tempos em tempos dava uma limpada, via se tinha alguma atualização em relação àquele número. Por quê? Porque o contato, o networking é importante para nós. Então agora eu pergunto para vocês, se vocês acham estranho. Os jovens da geração Z não salvam no celular o número do chefe. E aí? Eles não salvam. Falei, tenho dado atualizado. E não salvo... Fala do dado aí. Eu vou dar o dado dessa semana aqui. Conversando com um pessoal da Z, essa semana, eu falei, você tem meu número salvo? Não, Elis, o seu número eu tenho salvo sim, né? Nossa, que legal que você tem meu número. Então, Elis, mas é que assim, eu tenho só 17 contatos salvos no celular. Por quê? 17 porque contatos. A cabeça dele tá na rede social, será? Não. Ele só vai... salvar o seu número se para ele fizer sentido que ele criou uma conexão emocional com você. Senão não tem porquê ele ter o seu número. Deixa você lá com o número sem identificar, sem foto, sem nada. Porque ele não tem interesse em você. E você não tem interesse nele. Você não criou. Ele não tá certo que ele pode confiar em você. Então, se a gente já tem, e vocês que são da área de treinamento há tanto tempo, e estão aí com essa missão de despertar líderes e transformar quem está no cargo de liderança de chefe para líder, e a gente já vê que existe uma carência dessas pessoas, agora, se você não for um líder e sendo líder, queira realmente ter um interesse genuíno nessa geração e criar uma conexão com eles, você não vai ter nenhum privilégio de ter o seu nome no celular dele, salvo como contato, porque você não faz sentido para ele. Impactante. É impactante, E eu vi uma... Ainda não me aprofundei nisso, não sei se... Foi uma conversa rápida e eu falei assim, puxa, faz sentido. Que os jovens hoje, eles não têm... não é que não tem ambição, mas eles não querem assumir a bucha de ser um líder, de ser um gestor. Eu falei assim, gente... Será? É impactante também essa questão. Eles não querem o compromisso ou a responsabilidade. Será que é alguma coisa nisso? Eles têm uma espécie de aversão à bucha. Sabe? O problema? Então, eles olham, identificou que aquilo vai dar muito trabalho, que aquilo vai ficar muito complicado, eles tentam ir pro caminho mais fácil. Eles vão... Não é nem pelo caminho mais fácil. É aquela questão assim, vale o esforço? Vale toda a minha energia? Eu acho que é esse o questionamento. E já que você falou de liderança, como que eles enxergam a hierarquia?
perfeito. Então, assim, para nós, volta lá, a gente tem que fazer, pra gente conectar com eles, a gente tem que o tempo todo fazer esse exercício das nossas motivações, quando a gente tinha a idade deles, e entender que não, as motivações deles não são as nossas, tá? Então lá, quando a gente tava, o que a gente olhava e pensava, poxa, quem é meu chefe? Ele tem mais dinheiro, mais status, ele é mais cheiroso, ele usa uma roupa melhor do que a minha, ele anda com um carro melhor do que eu, porque eu tô andando só de ônibus. Então, o que eu quero? Identificar o que acontece aqui para eu poder galgar novos espaços Pra chegar ali. e chegar naquela situação. É isso? Tô falando besteira? Isso. Era isso que a gente imaginava e era isso que a gente desenhava. A gente tinha essa ambição de... Exatamente. Você olhava pra hierarquia suprir. dentro de uma organização, por exemplo. Puxa, Isso. eu começo, vou crescendo até... Isso. E era triangular. Então, a gente não chegava, peitava as coisas assim à toa, não. A gente ia, subia 2 degraus, daí arriscava alguma coisa, depois mais um pouco, ia respeitando isso para subir essa pirâmide. Eles não enxergam a hierarquia assim. Para eles é horizontal. Para eles é a tábua redonda. É aquilo. Independente do momento que eles chegaram. É mais orgânico. Isso. Independentemente de quando eles chegaram. Se eles chegaram hoje, se eles são daqui 3 meses. Então, se neste ambiente eles identificarem que comportamento de qualquer pessoa de 10, 20, 30 anos de casa, mais rico, menos rico, mais sócio, menos sócio, não for algo que faça sentido para eles, eles vão falar na sua cara sem problema nenhum. De qualquer coisa que seja. Seja da xícara de café que você não lavou, seja do papel que você gastou, seja do banheiro que você deixou a luz acesa. Eles vão falar independentemente desse grau hierárquico. É por causa então, do fenômeno de rede, tá acostumado com rede social. Tem algum fator assim que você já estudou aqui? O que eu vejo assim que tem muito a ver com os Ys, que são os pais deles. Então, assim, aquela máxima de quero dar pro meu filho o que eu não tive, tá? Você teve um helicóptero? Não, você vai dar um helicóptero pro seu filho? Qual é o limite desse o que você não teve, você vai dar para ele? Então, assim... Foi difícil para mim, então agora eu vou facilitar para o meu filho. Assim, é uma decisão muito pessoal e eu não costumo ficar muito entrando nessa seara de como cada um está fazendo essa criação. Mas a gente pode olhar para o histórico. Então, quando a gente era criança, vamos estar um pouquinho mais aí. Quando a gente era criança, em qualquer ambiente que você estivesse... e você tivesse um comportamento inadequado, você puxou o cabelo de alguém, você foi correndo numa mesa pegar uma comida e não deixou as outras pessoas, pegou tudo para você, não dividiu algo com um amigo, o que acontecia com qualquer adulto daquela sala? Chamava atenção. Repreensão. Qualquer adulto, conhecendo ou não, sendo tio ou não, qualquer adulto. E por conta disso eu falo, gente, eu passei muita vergonha. Porque eu ia nos lugares, se eu fizesse alguma coisa, não precisava da minha mãe. Qualquer pessoa ia me chamar a atenção. Agora, hoje, o que acontece hoje? A gente não tem segurança e não tem liberdade de corrigir nenhuma criança menor. A gente não faz isso. É um código. Seu filho, né? Você tem... o seu filho, e olhe lá, né? Às vezes ainda, a gente às vezes tem até vergonha mas de corrigir. Mas tem um julgamento, né? Você sempre, cadê o pai, cadê a mãe dessa criança, né? Mas ele é velado. É velado. E assim, a educação era meio que um código e um compromisso mais universal, né? Da comunidade. A comunidade formava o cidadão. Tem uma frase que diz que é preciso de uma aldeia inteira para formar um ser humano, para formar alguém. Então, todo mundo participa. Quando eu ensino algo na minha casa, eu vou num outro lugar e outra pessoa reforça aquilo que eu ensinei, porque ela também fez uma correção do filho dela, ou mesmo no meu filho, o que acontece? Você sela aquele conhecimento, aquele ensinamento e fala, opa, esse comportamento não é legal. Só que essa geração Z não teve essa oportunidade. E ainda passaram 3 anos fechados, sem convívio. Então, a possibilidade de eles conseguirem entender alguns códigos que deveriam ser universais, hoje fica um pouco mais difícil. Eu conto uma coisa, às vezes, que as pessoas um pouco se assustam. O meu filho mais velho está com 12 anos, eu já estou ensinando ele a andar de ônibus sozinho e ele não tem celular. Na sala de aula, ele é o único que não tem. E eu tentei promover essa discussão com os outros pais e dizer, gente, será mesmo que os nossos filhos precisam ter um celular? Efetivamente é uma necessidade. Claro que eu não preciso dizer que eu fui escrachada, né?
eu mantive o meu posicionamento a duras. Não estou dizendo que é fácil, não é simples. E como que ele reage a isso? Lógico que ele não quer, ele quer o celular, ele quer isso. E eu vou tentando fazê-lo entender e dedicando energia e tempo para que ele perceba que, assim, filho, isso vai acontecer. Uma hora isso vai acontecer, mas precisa ser agora. Né? Mas precisa ser agora. Aí, até numa palestra, uma pessoa me perguntou assim, mas Elisa, então você está dizendo que o ideal é a gente retornar aos comportamentos de como a geração Y foi criada? Não, eu não estou ensinando ninguém a criar o seu filho. Eu estou dizendo que, para mim, eu acredito que faz sentido esperar um pouco mais. Aí, cada um, na sua individualidade, vai poder tomar essa decisão. Eu estou falando de uma coisa que eu estou vivendo na prática e que eu acho que é importante. Isso vai acontecer. Ele vai ter um celular. Mas eu não acho... Não quer dizer que ele nunca viu tecnologia e que a gente mora se ele não está com o celular, bunker, ele vai fazer outras coisas. Ele vai... Isso ajuda ele em outras coisas? Se conectar mais com a família ou coisa assim? Como eu não tenho comparação do que é um jovem com celular de um jovem sem celular, eu não consigo dizer se ele se conecta mais ou menos. Mas eu vejo, por exemplo, numa festa, quando chegam as outras crianças ou adolescentes da idade dele, todo mundo está com celular, eles ficam sentados todos no celular, ou um encosta no outro e fica ali vendo coisa. Eu falo, gente, não é possível. Não é possível. É para convívio social, é para estarem juntos, é para exercitarem a capacidade de criar alguma brincadeira. Uhum. É uma dinâmica totalmente diferente, né? Porque eu compartilho muito dessa ideia de... Não é questão de julgar o que é certo e o que é errado, mas sim de reconhecer os impactos de uma decisão ou de outra. Impacto, né? Não podia falar prós e contras. Agora, você fala muito em atrair, reter, desenvolver talentos. E como fazer isso, né? Dentro dessa geração? Até mesmo para você dar feedback, para você, né, comunicar, tem algum traquejo que precisa ter? As empresas, muitas delas, e principalmente aquelas que precisam desse jovem para primeiro emprego, porque automaticamente a resolução que se dá é assim, não consigo trabalhar com eles, eu chamo, eles não ficam no trabalho, ou a gente não gosta deles, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a velha guarda. Vamos chamar os 40 mais, vamos chamar o perto dos 50, resolve o nosso problema na empresa. É isso que as empresas estão fazendo. Isso tá legal, isso não é ruim. Só que vai chegar um momento que a gente vai precisar. Tem funções que os 40 mais não querem fazer. E a gente precisa dar oportunidade, porque senão eles não vão aprender. Não vai dar para todo mundo ser CEO o tempo todo. Não dá, a gente tem que chegar por outras vias, por outros caminhos. Então a gente precisa criar uma forma de atrair, de reter e de desenvolver. Só que a atração, como é que era pra gente atrair currículos, interesse das pessoas? Colocava um pedacinho desse tamanho assim no jornal, no classificado, e no dia seguinte tinha uma fila enorme de gente procurando emprego. Não funciona mais assim com eles. Eu nem preciso dizer que tudo está na tecnologia. Mas mais do que simplesmente mudar o canal, porque é isso, né? A gente tirou do classificado e jogamos para a internet. Nós precisamos fazer com que que esse conteúdo dessa comunicação seja diferente. Como é que era antes? Auxiliar de serviços gerais. O que faz um auxiliar de serviços gerais? Mas o primeiro emprego é isso, gente. Não é nada além disso. Hoje em dia, eles não vão nem mandar o currículo, se você colocar assim. Então, é preciso quase que um jornalista especializado para escrever a vaga. Então, começa dessa atração. Tá? Escrever esse descritivo de mensagem da vaga, que obviamente vai estar no Instagram, vai estar no LinkedIn, vai estar no TikTok, sei lá, mas uma maneira que se conecte à comunicação para que eles se sintam minimamente atraídos. Esse é um primeiro ponto para trazer para dentro. Segundo ponto, de preferência que essa empresa ou que essa marca tenha propósitos relevantes que se conectem com eles. Nunca uma geração no mercado de trabalho foi tão preocupada com propósito. Então, se a empresa não tiver uma ideia do porquê que ela está fazendo no mundo, por que ela está fazendo aquilo, é óbvio que eles não vão se interessar nem para entrar. Tá? Então, a gente falou aí de uma primeira porta, só para chegar, só para o currículo vir. E tem uma coisa muito importante para eles. Eles indicam os amigos. Tá? Então, se você já tem, e
e você já percebeu minimamente que aquele jovem que está com você, que é quase que um milagre, ele está engajado, ele está com vontade, cria essa conexão, traz ele para próximo, porque ele vai indicar parecidos com ele. E aí, como ele só tem 17, 20 no contato, não vai ser qualquer um. Vai ser gente que já tem ali meio que um perfil parecido e meio que tem um dever, uma dívida muito próxima para que você só, eu vou te indicar lá no meu trabalho, você não vai me ferrar, hein? Você não vai pisar na bola comigo, hein? Tem um compromisso isso, eles têm um compromisso fechado, uma aliança entre eles. Então, essa é uma indicação para atração. Para reter, você precisa ser rápido. Você não vai ter 15 dias para gerar uma retenção deles. Então, nos primeiros dias, programa, o jovem vai entrar, o que você vai fazer com ele nesse início? Porque ele vai ler um ambiente muito rápido. Ele vai entender, tudo aquilo que me prometeram lá na vaga, que está descrita bonitinho, que tem o propósito, é isso mesmo. Mas ele vai perceber isso nos primeiros 2 dias. Tá? Vai ser muito rápido, 2, 3 dias. Então, ao receber esse jovem, programe isso para acontecer de uma maneira que confirme aquilo que fez ele mandar o currículo. Senão, ele vai picar o pé, ele vai embora. Ele não vai ficar com você. Tá? E aí, um terceiro passo, que é o desenvolver, que é o que a gente fala muito em TD. A gente não dá mais pra gente não treinar as pessoas. Não vou treinar porque a pessoa vai embora. Então fica com a pessoa ruim com você? Você vai ficar com a pessoa ruim com você? Sério mesmo? Você prefere não treinar para ficar com um profissional mal desenvolvido? Então, esse desenvolvimento para com esse jovem precisa ser periódico, contínuo, incessante, semanal, quinzenal, precisa ter esse desenvolvimento. Porque daí vai fazer sentido para ele permanecer com você. Trazer, ele entender que naquele ambiente, muito mais que o salário financeiro, ele tem um salário emocional, um salário de conexão, um salário de desenvolvimento. Então, precisa ter. Não dá mais para fingir que deixar para o cantinho. E nesse desenvolvimento, qual a linguagem? Dar autonomia no aprendizado? Como direcionar o aprendizado desse jovem que está chegando? Tem muito a ver com aquele interesse genuíno. A gente até, o Carlos citou aí a questão do feedback, né? Os Ys, a gente, não é que a gente não precisava de feedback. A gente queria muito. A gente tinha uma sede de como é que eu tô indo? Me conta, será que eu tô fazendo certo ou não? Não é? A gente tem isso. Só que os X não davam pra gente nenhum feedback. Então a gente tinha sede, mas não tinha. E a gente, por entender a hierarquia, a gente ia ficando e criava uma forma de pescar alguma coisa ali, se eu tô indo bem ou não. Tá? Só que o Z não é assim. Então ele precisa, e se você não der, ele vai embora. Então esse líder precisa entender que feedback para essa geração Z precisa ser mais até do que aquela coisa assim, tipo, uma vez por mês. Não. Meio que você tem que dar um feedback meio diário. Aquela confirmação meio diária, que daí tem a ver com o desenvolvimento. E nessa do desenvolvimento, tentar... aí você fala assim, nossa, é muita energia. Mas tentar fazer com que todos os dias você demonstre para ele que você está conectado, que você está preocupado com ele, que você entendeu que ele está um pouco mais cabisbaixo e você está preocupado com ele como ser integral. Tá? Então, como é que você está na sua família, no seu relacionamento, se é namoro ou não? Como é que você está com os seus planos de vida? Porque o que eu percebo muito neles também, por conta dessa quantidade, desse excesso de informação, eles não sabem muito bem para onde vai. E aí é papel desse líder se colocar do lado, não é na frente nem nada, se colocar do lado e ajudando ele a limpar. Porque tem um excesso. Então, a gente vai ajudando ele a limpar para que... Não precisa escolher uma faculdade com 17 anos. E eles sentem muito essa pressão da família. E tem, às vezes, os pais falam assim, puxa, o pai às vezes não estava tão presente porque estava trabalhando para dar o melhor pro filho. E aí o filho fala, pô, será que eu quero isso? Porque o que eu queria na época talvez era atenção, no inconsciente. Meu pai tava lá, ó, se não for, né, eu tenho que fazer isso por causa da sua escola, ou por isso. Quantas vezes já e aí eles falam assim, mas eu não pedi isso, eu queria você. Não queria o dinheiro, eu não queria a escola. Queria só você. O papo tá incrível, né? Se deixar, como eu falei, vai longe. Vai longe. Eu tenho é uma reflexão que eu estava tendo esses dias também. Será que os ciclos de processo de maturidade, né, ou talvez até os próprios setênios,
eles estão mudando. Eu não vou nem chegar nos setênios, que eu não conheço muito, mas assim, a gente tem a fase... Ciclo formativo, produtivo. Não, mas tem até enquanto a gente está aprendendo, né? Então vou chamar de primeira idade, aí tem a parte primeira produtiva, infância, né? A segunda idade e a terceira idade, que é a aposentadoria. Será que estão se alargando? Por isso que talvez a gente perceba que a galera da geração Z não tem a mesma maturidade ainda, justamente pela questão de escolha. Não vou me comprometer com uma escolha de universidade agora, porque eu ainda tenho muita opção. A quantidade de opções que se mostram hoje são muito maiores, então precisa de um processo um pouco maior para eles poderem escolher, testar, né, começar a buscar e aí sim se definir o que vai fazer, que talvez na nossa geração a gente não teve essa mesma chance, a gente foi entrando nesse processo. É uma reflexão que eu estava trazendo. Será que a gente vai ampliar esses ciclos, né? Inclusive para parar de trabalhar, né? Para aposentadoria. Hoje a aposentadoria é 65 anos, mas eu vejo muita gente de 65 anos extremamente ativas e alguns distantes de pensar numa aposentadoria. Entra muito na discussão do papel do trabalho para nós hoje em dia, né? Antes a gente efetivamente tinha um horário de entrada e de saída. Hoje em dia não, você vai para sua casa, você abre uma planilha, você toma um vinho, você conversa com alguém, daí você pega seu celular, aí tem uma mensagem no domingo de um cliente. Então a gente já está fazendo essa mistura. Imagina na cabeça deles como é que isso funciona. Em relação à quantidade de opções, é simples. Hoje, quantas plataformas de streaming a gente tem? Só eu na minha casa tenho 4. Eu tenho certeza que muita gente tem muito mais. Às vezes a gente passa mais tempo escolhendo o que a gente vai ver. Eu sou um desses, às vezes eu fico lá. A gente cansa, fala assim, não vou ter que assistir mais nada, porque agora já me deu sono, porque e demorou aí não tem profundidade, dependendo. Você passa tanto tempo escolhendo, que depois você ou começa e fala, nossa, não era isso, escolhi tanto, escolhe muito, fica ruim, né? Então, assim, isso pra gente tá dentro do lazer. Para eles, está na vida deles, está na escolha pessoal, num momento que eles ainda não têm maturidade. É verdade. E segundo os setênios, a maturidade mesmo, assim, na questão de estar com o cérebro completo, o corpo completo, aos 28. Tá? E a gente está exigindo deles uma escolha num mundo com excesso de opções gigantescas, que daí nada tá bom, porque você tem um monte de opções. Põe só 3 opções, põe só 2 opções, limita as opções. E esse é o papel do líder de hoje. Estar do lado e limpar as opções. Proporcionar a escolha, proporcionar a autonomia, mas limpar o excesso para que efetivamente eles façam escolhas um pouco mais, né? Essa curadoria de conteúdo. É dar o suporte, né? Isso. Legal. E estar muito atento ao que eles trazem. Tá? Eu mesma tive acesso ao GPT por causa de um liderado da geração Z. A gente estava tão conectado. Eli, você já viu o negócio que lançou? Eu falei, não, o que é? Nossa, você precisa vir aqui. E é na hora. Então, é esse dia a dia desse feedback. Por quê? Eles têm muitas coisas boas para nos ensinar, mas eles só vão ensinar para aqueles que tiverem conexão emocional com eles. E eles sabem, inclusive, o que fazer para o seu negócio melhorar. Para você ter mais lucratividade. Só que eles só vão contar para aqueles líderes que fizerem sentido e se conectar com eles. Senão eles vão guardar para isso. Só para quem tiver na lista de Só para quem tiver no contatinho salvo. Sabe que eu olhei minha agenda aqui, tinha quase 3.000 contatos. Mas eu paguei 600 voltando de San Diego, no avião não conseguia dormir. Fora os outros, né? Mas... Precisa ir para San Diego mais vezes, então, para dar uma Mas voltando aqui para o nosso fechamento, né? Foi incrível a conversa, Elis, e a gente está chegando no momento T&D, que é o Toma e Devolve. Ai, tô com medo. Vou falar algumas palavras e aí você complementa com outra. Gerações. Encontro. Transformações. Ou melhor, transformação. Necessária. Desafio. Despertar pessoas. Propósito. Ensinar. Desejo. Fazer com que as pessoas se conectem de verdade. E conta pra gente aí qual que é o seu recado final e como é que as pessoas te encontram. Recado final. Quem quiser escalar, seja uma escola. Precisa treinar, tá? Precisa treinar. E para me encontrar, Instagram, Elis Soares, tudo S, prof de profissional. Só me achar por lá e conversar comigo, principalmente se tiver insights aí sobre a geração Z. Adoro os jovens.
Que bom. Obrigado, Elis. Eu que Valeu, agradeço, muito gente. bom Que legal. papo. Pela oportunidade. Sensacional, deu Carlos, pra- obrigada. Entender um pouco desse cenário e que vai ficando cada vez mais complexo, mais apaixonante. Sim, Obrigado aí pela conversa, Elis. É isso essa é aí. a palavra, apaixonante. Valeu, um abraço. Obrigada, gente. Até mais. mais.